Lidere-se. Seja um trainee da sua vida. Você sabe o que é um trainee? Trainee é uma pessoa que está sempre em treinamento. Trainee é uma pessoa que não se acomoda com o que sabe, com o que tem. Trainee é uma pessoa que sabe que ela pode melhorar. Ela pode ser melhor. Trainee é uma pessoa que sabe que ela não chegou no seu limite. Ela ainda tem uma reconfiguração que ela pode viver. Pastor, mas a minha vida está tudo errado. Irmão, se o seu computador tem a opção chamada reset, ou seja, apaga tudo, recomeça, você acha que você não tem? Você acha que o que Deus tem para ti é só isso? Você acha que já sabe tudo? Quando eu acho que eu sei tudo, Deus usa alguém que pensa que não sabe nada para me ensinar o que eu não sei e pensei que sabia. Seja um trainee da vida, irmão. O poeta inglês chamado John Maira Donne disse que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente social, ou seja, uma parte do todo. Não se isola, irmão. Pastor, mas estamos num tempo de coronavírus. Irmão, isolamento social não é isolamento espiritual. Não é isolamento emocional. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, ele está se emburrecendo. Uma pessoa emburrada é uma pessoa com um burro dentro. O que você tem dentro de você, o leão ou o burro? O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o burro nunca aprende nada. O escritor português chamado José Saramago disse: aprender com a experiência dos outros é menos penoso do que aprender com a própria. Quem aqui já ouviu falar do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu? Alguém já ouviu? Se você não ouviu, leia esse livro. Ele diz o seguinte: líderes precisam conhecer suas forças e fraquezas. Ei, alô? Alô? Você sabe o seu limite? Eu comecei a academia essa semana e olhei para uns caras puxando 50 quilos aqui, ó. E eu olhava e eu correndo na esteira, olhando para os bíceps deles. E eles... Aí chegou a minha vez de ir para 10 quilos. Você sabe por que o treinador botou 10 quilos? Porque é para... Alô? É para quem está começando. Então não queira começar com 5. Eu preciso do microfone com fio, sem fio aqui, Anel. Irmãos, não queira começar por cima. Se dia alguém me diz: pastor, dá um livro aí sobre grego e hebraico, eu quero ter esse seu conhecimento. Eu digo: se você quer ter o meu conhecimento, tem que ter a minha biblioteca. Um dia disseram para o pastor Luiz Germínio: como é que eu faço para ter essa unção? Ele disse: você precisa ter o meu lenço. Você precisa chorar como eu choro, orar como eu oro. Quem está me entendendo aqui? Amém, gente? Um dia chegaram para o Arthur Moreira Lima, que é o melhor pianista do Brasil, depois de um concerto em BH, e disseram assim: eu daria minha vida para tocar como você toca. E ele disse: eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Faz dezenas de anos que eu ensaio dezenas de horas, ou várias horas todos os dias para tocar como eu toco. Mas sabe qual é o problema do brasileiro, irmão? O problema do brasileiro, pode deixar ele aqui que se precisar eu já pego. Deixa aqui do meu ladinho. Obrigado. Que Deus te abençoe.
está me entendendo aqui, irmãos? Sabe qual é o problema do brasileiro? Ele vai lá, faz 6 meses de academia e já pensa, vou botar uma academia, já virei treinador. É ou não é? O camarada trabalha numa empresa 1 ano, vê o patrão, vou botar a empresa também. Por isso que a nossa rua aqui está virando a avenida gastronômica da cidade. Só falta espetinho de gato, o resto você encontra tudo. Você encontra tudo aqui. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Porque as pessoas, elas não querem aprender com as outras, elas não querem primeiro serem treinadas. O brasileiro, ele não quer ser treinado primeiro, ele não quer ser aluno primeiro, ele não quer ser discípulo primeiro. Você conhece esse carinha aqui? Ângelo Dundi, alguém conhece? Eu estou falando dele uma semaninha aqui. Estou dando uns plus aqui para vocês. Você conhece Ângelo Dundi? E esse cara que você conhece, Muhammad Ali, já ouviu falar dele? O melhor boxeador do mundo, de todos os tempos, o mito. Queridos, Muhammad Ali disse o seguinte: aquele que não tem coragem de assumir riscos, não alcançará nada na vida. Você tem medinho da vida? Você tem medinho de tentar? Tem medinho de fracassar? Quem tem medo do ridículo, nunca vai conseguir experimentar o extraordinário na vida. Por isso que brasileiro gosta de concurso público, gosta de estabilidade. Só que a estabilidade é a vilã da prosperidade, porque uma pessoa estável, ela se acomoda. Ela acha que está bom. Pastor, a igreja está uma bênção, né? Depende do ponto de vista. Eu já ouvi um pregador chamado Abe Uber, que tem uma igreja aqui no Brasil, que só no domingo, Edson, passa 60 mil pessoas na igreja dele. A cidade do Araranguá inteira. Vi ele pessoalmente. Ministrou pessoalmente para mim. Então quando eu vejo alguns pastores assim, que cresce um pouquinho, 500 membros, já se acha, eu fico pensando, que ponto de vista. Você já ouviu falar de Tex Winter? Esse nome significa alguma coisa para você? Nunca ouviu falar dele? Quem não sabe quem ele é, levante a mão com sinceridade. Com sinceridade. Sem sinceridade agora, levanta a mão, porque eu... E esse cara, você já ouviu falar? Sabe quem é? Fala a verdade, irmão. Esse cara tem cara de ser o treinador desse? Isso aqui parece um professor de Harvard, né? Não parece? O cara sabia tudo de basquete. Só que esse cara nunca foi o melhor do mundo. Mas ele treinou o melhor do mundo. Esse cara aqui nunca foi o melhor boxeador do mundo. Ele só treinou o melhor do mundo. Você conhece esse cara aqui, irmão? Esse você conhece, né? Ernesto Valverde. Esse aqui você conhece? Melhor jogador do mundo reconhecido pela FIFA 2019. Esse cara aqui nunca foi o melhor do mundo. Queridos, olha aqui para mim. Eu não quero ser o melhor do mundo. Não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais tempo para ser o melhor do mundo em nada. Só que eu quero ser o seu treinador. Permite? Eu quero treinar você para que você seja melhor do que eu. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Se você não quer ser melhor do que eu, por favor, vai vender limão na feira, não tire meu tempo.
Eu não tenho tempo para quem quer ser menos do que eu. Eu tenho tempo para te atender ali, 1 horinha por mês. Mas para andar do meu lado, se você não entender que eu sou coelho, você não vai conseguir acompanhar meu ritmo. Se todos esses, o melhor jogador do mundo de basquete, o melhor boxeador do mundo, o melhor jogador de futebol do mundo, eles precisaram de treinadores. Por que eu e você temos o hábito de querer ser autodidatas? Às vezes o casamento está uma M, mas a gente não pede ajuda para quem é especialista. A gente pede palpite para os amigos da gente, aqueles que vão puxar para a gente. Às vezes a vida financeira da gente está uma M, a gente não pede ajuda para quem sabe. A gente gosta de ir para a fila do banco, para a fila da lotérica, reclamar do Covid. Por que a gente não pede ajuda? Por que a gente não aceita ser treinado por quem sabe? Por que nós temos tanto medo? Ontem eu preguei aqui no culto, na entrega das cestas básicas. O evangelho é boas novas. Todo mundo gosta de receber coisa boa, mas todo mundo resiste coisa nova. Nós resistimos quando o pastor muda o estilo, a gente resiste. A gente acha muito bonito na televisão, mas quando é para a gente viver isso, a gente se acomoda, porque nós queremos o novo, o bom, só não queremos o novo. Irmãos, até o fato de eu estar pregando com o microfone auricular, já incomoda alguns, você sabia disso? Como que se Jesus usasse o outro tipo de microfone, ele não usava nenhum tipo de microfone. E agora eu estou com as minhas mãos livres. Diga comigo, Jesus treinou-me através do anjo Gabriel. Eu dormi e o anjo veio e botou um drive. E todos os versículos, todos os livros, todas as experiências, todas as escolas, todos os conhecimentos que o pastor Jean tem na mente, o anjo botou em mim, passou para mim assim, no mole. Isso acontece? Eu era um pereba. Quando eu me acordei, olhei para uma maçã em cima da mesa e comecei a ser o Lionel Messi, assim, de uma hora para outra. Você acha que isso acontece? Queridos, Deus usa pessoas para treinar você. Deus usa pessoas. Teve algumas pessoas que Deus usou na minha vida para me treinar. E a primeira dela, irmãos, eu já senti vontade de matá-la, de espancá-la. Ontem mesmo eu senti vontade de matá-la. Acho que ela não está aqui. Ah, apareceu lá. É contigo mesmo que eu estou falando, serva do Senhor. Deus usa, irmãos, a pastora Márcia para me treinar dia e noite. É minha personal esposa. Sabe no que Deus usou ela para me treinar? Vou falar aqui para você. Deus usou ela para me treinar, para eu aprender a respeitar as pessoas. Porque eu não sabia. Porque eu venho de uma família tosca, briguenta, chata, cheia de vício. E eu era invasivo. E Deus usou a personalidade da minha esposa. Irmãos, eu sou casado com ela há 28 anos. E faz 30 que a gente se relaciona. Eu nunca vi em 30 anos ela ofender uma pessoa. Quando ela não gosta do comportamento de alguém, ela se cala e se afasta. Eu não sabia fazer isso porque às vezes eu sou sanguíneo, às vezes, mas geralmente eu sou hemorrágico. Geralmente, de vez em quando sanguíneo. E o sanguíneo,
Ele quer resolver tudo para ontem. E aí ele acaba, às vezes, resolvendo as coisas de cabeça quente, fazendo besteira, tomando decisões precipitadas. E a Márcia, minha esposa, Deus usou ela para treinar isto em mim, para eu não ofender pessoas. Porque toda pessoa que tem liderança nas veias, geralmente ela é sanguínea. Pedro era sanguíneo. Para ser líder, tem que ter um pouco de sanguíneo, porque senão fica muito pacato, as coisas não fluem. Mas Deus usou a Márcia para me treinar, para trazer o equilíbrio. Deus usou uma outra pessoa chamada Yolanda, eu chamo ela de Nega Yolanda, minha mãe. Deus usou ela para me ensinar o que é generosidade e desprendimento com coisas. Eu não me encontrei na face da terra, nesses 48 anos de vida, uma pessoa tão generosa como a minha mãe. Teve um tempo que tinha mais ou menos umas 15 pessoas estranhas morando dentro da minha casa, que ela colocava para dentro de casa para ajudar. E isso lhe trouxe uma morte prematura. Isso lhe custou um AVC. Isso lhe custou uma angina, que é um problema cardiovascular. Porque ela não soube dosar isto, mas ela me treinou na questão de generosidade. É por isso que eu não me apego a nada, irmão. Semana retrasada o Felipe me deu, o marido da Bruna, me deu um relógio. E eu disse para ele, esse eu não vou dar. Ele fez assim, ó, 3 dias depois eu dei relógio. Eu não consigo me apegar, porque Deus usou alguém para me treinar. Deus usou um homem chamado Zecão, morava na frente da Assembleia de Deus. Esse homem chamado Zecão, ele era um pintor. Então ele trabalhava uns 4, 5 meses por ano. E depois não conseguia mais emprego, porque o trabalho dele era excelente, era caro. E esse homem chamado Zecão, ele me ensinou a gostar de ler. Ele me ensinou a gostar de orar. Ele fazia, irmãos, no inverno, sair da minha casa não, uma varandinha de 3x5 sem banheiro. Ele fazia eu sair da minha casa, 4, 5 horas da manhã, bater na janelinha do quarto dele, que ele morava na frente da Assembleia de Deus, para a gente orar até as 7, 8 da manhã. Foi com ele que eu aprendi a gostar de Bíblia. Foi com ele que eu aprendi a gostar de orar. Foi com ele. Deus usou um homem chamado Joel Kominski, um norte-americano chamado Joel Kominski, que é um dos maiores cientistas em células. Eu ouvi pessoalmente em Foz do Iguaçu, paguei uma grana alta para ouvi-lo falar sobre células. Nesta mesma conferência, Deus usou um homem chamado Abe Uber, que eu já citei aqui, que é pastor da maior igreja em células do Brasil. Na igreja dele no domingo passa 60 mil pessoas. Deus usou ele. Eu tive que ir lá pagar ele, para ele passar a experiência para mim. Sabe qual é o problema do brasileiro? A gente quer tudo de mão beijadinha. A gente quer dormir e acordar sábio. O brasileiro quer comer sem engordar, quer enriquecer sem trabalhar e quer saber sem estudar. Por isso que nós temos o hábito de dizer o quê? Eu vou fazer o que eu posso, não é? Como é que o americano fala? I will do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Olha a diferença, gente, cultura. Deus usou para me treinar também um homem chamado Benny Hinn. Eu fui no Rio Grande do Sul, no ano retrasado, assistir a conferência do Benny Hinn. Quem aqui já ouviu ou leu o livro Bom Dia, Espírito Santo? Eu fui ouvir esse cara. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça, ele orou por mim. Ele fez algo que a gente chama de transferência de unção. Eu paguei essa conferência para ir lá. Se você ler sobre o Benny Hinn na internet, 80% é coisa negativa falando dele. 80%.
teologia da prosperidade, teologia da libertação. Mas eu vou contar para você apenas uma coisa. Em 1994, Mike Tyson tinha uma luta marcada com o Evander Holyfield. Só que dias antes, o médico, o cardiologista do Evander Holyfield, o diagnosticou como sério problema no coração. Chamaram o Benihim para orar por ele. Benihim chegou, colocou a ponta do dedo na testa do Holyfield, um negão desse tamanho. O braço dele é a minha perna, assim. E o negão pacotou. Quando levantou, ele disse: Deus está te dando um novo coração. E saiu e foi embora. Na outra semana, o Holyfield voltou no médico. O médico disse: eu não sei o que aconteceu, não sei se a gente errou, mas tu está com outro coração. Dias depois, o Holyfield entrou no ringue para lutar com o Mike Tyson, que era o pugilista do momento, o campeão. E ele entrou no ringue com uma capa escrito Filipenses 4:14, tudo posso naquele que me fortalece. E moeu o Tyson, tirou o cinturão e se converteu de lá para cá. Eu fui lá, irmãos. Aquilo que você respeita, você atrai. E ele orou por mim. Deus usou ele para me treinar nessa área que eu tinha dificuldade. Deus também usou um homem chamado Tiago Brunet. Eu fui em Itajaí assistir Tiago Brunet, paguei a conferência, fui lá assistir. E lá o Tiago Brunet, ministrando para pastores, perguntou: pastor, quem aqui acha que o seu ministério é espiritual? Nós todos. Ele perguntou: quantos demônios expulsou essa semana? Só uns 2 ou 3 levantaram a mão. Quantos câncer curaram essa semana? Ninguém levantou a mão. Quantos paralíticos saíram da cadeira de roda? Ninguém levantou a mão. Ele disse: quantos receberam no seu gabinete pastoral alguém para tratar de problemas de relacionamento? Todos nós levantamos as mãos. Então ele disse: ministério é relacionamento. De lá para cá, o meu ministério tomou um outro rumo. A cada 10 pessoas que eu recebo naquele gabinete, não é para expulsar demônio nem curar enfermos. É para ensinar a pessoa a se relacionar primeiro com ela mesma e depois com os outros. Se você não leu, leia o livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, muito bom. Deus usou também um homem chamado Carlitos Paz, que é um pastor de uma igreja lá em São Paulo. Pastor de uma igreja com 20 mil membros, a igreja da cidade. Deus usou ele para a minha vida, para me ensinar a administração de igreja. E ele falou uma frase: pastor, ou você controla a sua igreja, ou a sua igreja vai crescer. Isso foi libertador para mim, porque eu queria controlar tudo. Eu queria controlar todos. Eu não conseguia nem emagrecer 2 quilos, mas eu queria controlar todo mundo. Nós temos esse mau hábito, temos ou não temos? A gente não consegue se resolver com a gente e quer resolver o problema de todo mundo. Por isso que tem tantas pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por isso que tem tantas pessoas decepcionadas com tantas pessoas, porque não se resolve com elas mesmas. Por isso tem tantos pastores mal resolvidos, dizendo: olha, eu gosto de ser pastor, mas eu não gosto de lidar com pessoas. Teve um pastor que falou para mim: eu preferia ser veterinário. Esse pastor Carlitos Paz, ele ajuda muitos pastores com a rede Inspire, no mundo inteiro. Eu sentei para ouvi-lo lá em Itajaí, e depois sentei para ouvi-lo ali em Tubarão. Paguei a conferência para ouvi-lo. E mudou a minha maneira de administrar a igreja. Por isso que eu não me apego a mais nada. Nós estávamos com o altar lá naquele canto. O Aniel disse: pastor, vamos botar no meio. Eu disse: por quê? O pessoal fica mais próximo. Eu disse: já é. Só que eu queria botar daquele lado. Aí eu fui para Florianópolis. De repente, alguém me ligou. Disse: pastor, está todo mundo aqui querendo botar do outro lado. Eu disse: está todo mundo mesmo? Eu disse: é. Ele: só você quer botar do outro lado. Ele disse: então bota onde todo mundo quer botar. A maioria vence, irmão.
Deus usou um homem chamado Paulo Vieira, através da instituição de coach chamada Febracis, a maior instituição de coach da América Latina. E há 2 anos atrás, eu paguei 11 mil reais para aprender durante 6 dias. 6 dias, 11 mil reais. Diga comigo, pastor. Diga aí, pastor, você é louco. Sou mesmo. De médico e de louco, todo crente tem um pouco. Há 28 anos atrás, Jesus me libertou dos pecados. Quando eu conheci a verdade me libertou. João 8 e 32. No 36, está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há 28 anos passados, Jesus me libertou através da verdade dos pecados. E há 2 anos passados, Ele usou esse crente chamado Paulo Vieira, que congrega na Comunidade das Nações. Comunidade das Nações. 2 anos passados, Deus usou esse crente. Irmãos, esse cara, ele é um dos maiores filantropos do Brasil. Ele é crente. Eu conheci o pastor dele. Estou tentando lembrar do nome aqui agora. Conheci o pastor dele. O cara é chapado, o cara é pirado, o cara é louco. Paulo Vieira, ele libera todo mês 2 milhões de reais para as pessoas, só de generosidade. Paulo Vieira, ele usou uma frase que destravou minha vida. Ele disse: aquilo que você não tem é porque você não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. Mas a gente pensa que já sabe, irmão, e é por isso que a gente não tem. Se não tivesse esse coronavírus, eu estaria participando esse ano de uma conferência do Paulo Vieira, que termina, são 3 dias, 3 ou 4 dias, termina no domingo, 4 horas da manhã, começa no domingo, 8 da manhã, termina às 4 da manhã de segunda-feira. Deus usou essas pessoas para me treinar. Quem tem sido os teus treinadores? A Globo? Teu amiguinho, que concorda com tudo que você diz, que não te confronta, que vive te bajulando? Quem tem sido o seu treinador? Com quem que você tem andado? Tiago Brunet falou algo que nós somos o resumo das 5 pessoas que nós vivemos, que nós convivemos. Deixa eu falar para você a saga, até chegar a escrever o livro que eu estou lançando agora. Primeiro artigo escrito que eu escrevi, achei, Pedro, achei que eu ia precisar da tua. Irmãos, eu morava numa varanda sem reboco, e eu escrevi o livro, quase 20 anos atrás. Olha a ousadia do cidadão. Prosperidade à luz da Bíblia. Nessa época, eu tinha um Chevette podre, Benes escapando. Sabe o que é Benes? Quando você liga, faz... e só faz em frente de pizzaria, só quando tem um monte de gente. Quando não tem ninguém, não faz. Um Chevette com a mocinética escapando, era um bitrem, para fazer a cruz tinha que ir lá fora. Foi lá que a minha entendeu. Por isso que ela entrou dentro da Fremont e disse: é de Deus. Eu disse: é sério isso? Irmão, aqui tinha o meu contato, meu telefone, 3524-2833. Era o número do orelhão na frente da minha barbearia. Imagina um pastor lá que queria me contratar para conferência de prosperidade. Aí está passando um cara na rua, descendo a favela, passando na rua, toca o orelhão, ele atende. Oi.
Quero falar com o conferencista Jean Silva. Olha, isso aqui é um orelhão na rua do traficante Chico Preto. Depois eu lancei outra apostila. Louvor e adoração à luz da Bíblia. Eu não sei uma nota, irmão. A dúvida é se a gente espirrar, ela sabe a nota que a gente espirrou, acredita? Não sei nada, canto fora do tempo. Apostila, louvor e adoração, conferências. Aqui eu já estava rico, já tinha um celular. Um tijolar, maior que isso aqui. Um Ericsson. Tinha que levar na mochila. Depois, em 2006, faz 14 anos, eu escrevi o primeiro livro. A Família à Luz da Bíblia. Eu já estava grandão. Aí eu tive a criatividade de criar a capa. Pegar uma família, botar dentro de um quadro, parecendo uma foto de cemitério. Parece uma foto de cemitério isso aqui. Dei lá para a irmã Doquinha corrigir, que deixou passar um monte de erros de grafia. Depois eu lancei o livro, deixa eu ver quantos anos depois. 2 anos depois eu lancei o Jovens Perguntam. Eu li um livro do Testemunho de Jeová, chamado Jovens Perguntam e a Bíblia Responde. Aí eu roubei a ideia. A Família à Luz da Bíblia. Depois Jovens Perguntam. Eu tive a felicidade, irmão, de sacanear o meu filho. Natan, é esse crespinho aqui. Tá vendo, meu filho? O que o pai faz? Dá um zoom aqui. Aí eu tive a criatividade de botar 4 pontos de interrogação em cima da cabeça deles. Olha que lindo que ficou, irmão. Capa. Tudo de óculos. Essa foto eles bateram dentro de um ônibus, porque a Cris, essa loirinha aqui, estava com conjuntivite, lembra? Aí eles foram bater a foto, todo mundo botou o óculos. Eu recortei a foto. Essa aqui é a Tati, irmão, do Renato. Essa moreninha aqui é a Tati. Se ela não tivesse saído, hoje ela saía da igreja. Depois disso. Depois eu fiz a 2ª edição Família à Luz da Bíblia. Aí já estava best-seller. 20 cópias vendidas. Depois eu escrevi o livro Epístola aos Hebreus, para o Instituto Teológico Quadrangular. Esse livro aqui é para se formar pastor, para se formar no 2º ano de pastor, igreja quadrangular, tem que passar aqui. Alô, ei. Tem que passar por esse livro aqui. Quando eu me desliguei da quadrangular, eu ganhei R$10.000 de direito autoral. Depois eu escrevi o livro Líderes Autênticos Não Se Improvisam. Gente, todos esses artigos aqui que você está vendo, 5 livros e 2 apostilas eu escrevi, cortando o cabelo, trabalhando num salão. Eu não era integrado da igreja, eu trabalhava de segunda a sábado, meio-dia, não era integrado. Eu liderei igreja, fui líder de jovem, coordenador de jovem, professor de escola dominical, professor de teologia. Tudo que você imaginar dentro de uma igreja eu fui. Trabalhando. Escrevi 5 livros e 2 apostilas. Você sabe o que é você estar escrevendo dentro de um pensamento, de repente alguém chega e daí? Cortamos. Você ia lá, cortava o cabelo. Às vezes quase arrancava a orelha, porque ele estava pensando lá no livro. E aí quando eu vejo as pessoas dizendo assim para mim, aquela frase do inferno: pastor, eu não tenho tempo. Eu não estou dizendo que uma pessoa que trabalha no secular, ela vai ter a mesma disponibilidade, o mesmo tempo que uma pessoa que vive em tempo integral.
Eu estou querendo que você entenda que tempo é igual a dinheiro, ninguém tem sobrando. Quem diz que tem sobrando é porque não está sabendo investir. Tempo precisa ser administrado, gente. Depois eu escrevi a segunda edição do Jovens Pergunta, começou a ficar menos pior. Depois, Família à Luz da Bíblia. E há 7 anos atrás, um livro para pais e filhos. Bons pais de filhos ruins e ótimos filhos de péssimos pais. Quando eu escrevi esse livro, depois disso, eu bloqueei, eu sofri um trauma como pai. E bloqueei. E fiquei 6 anos sem inspiração, sem coragem para escrever. Sete anos depois, e 14 anos depois, de eu escrever meu primeiro livro, e 7 anos depois de eu escrever meu último livro, eu tive o privilégio de escrever Lidere-se. Este livro aqui, essa frase, essa palavra é uma frase, lidere-se. E eu tive o privilégio de escrever. Quem corrigiu foi a irmã Cleusa. Levanta aí, irmã Cleusa, por favor, para os irmãos te conhecerem. A mãe do Gibran. Ela foi uma das corretoras, é isso? E também o pastor Antiovani. Os dois corrigiram. Mas quem fez a diagramação, a edição, o registro, foi a equipe de edição do pastor Luiz Hermínio, lá do Mevan de Itajaí. Então ele é um livro de alta qualidade, de alto nível, tanto no material, verniz na frente, com registro, já está na Amazon, você vai ver nas maiores e melhores livrarias do Brasil. Até que uma editora me encontre, me ache, e diga: até que você quer para escrever o seu livro? 100 mil tá bom? Eu digo: para começar, 500 será melhor. Porque eu sei que vai se cumprir, irmão, que através deste livro aqui, o Wesley não vai mais encostar um caminhão, uma carretinha aqui na frente, trazendo 100 cestas. Ele vai trazer 1000 cestas, todos os meses. Amém? Através deste e de outros livros, eu vou ser pago para levar a minha esposa para conhecer os lugares mais lindos que ela sonha em conhecer. Através desse livro, irmãos, o mesmo pastor que um dia doou uma igreja para vocês de 250 mil reais, um templo, vai ter o privilégio de chegar para vocês. Escute isso, escute isso. Está filmando, né? Grave esse dia. Eu vou chegar para você e vou dizer assim: gente, a partir de hoje a gente não paga mais aluguel aqui, porque eu acabei de comprar à vista, por 1.300.000 reais esse templo. É de vocês, é nosso. Eu creio nisso. Esse livro aqui eu paguei um alto preço para escrevê-lo, porque foi um recomeço, e eu quis fazê-lo da melhor qualidade. Mas eu tenho certeza que quando você lê esse livro, Deus vai levar você para um outro nível na sua vida, porque você vai estar lendo o livro de alguém que você conhece a história, de alguém que botou no seu primeiro trabalho o número de um telefone de um orelhão. Permita ser o seu treinador. Tenha paciência comigo. O irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor está ficando de um jeito meio chato. E eu disse: cara, não é ironia o que eu vou te falar. Daí ele fala. Eu disse: eu sou obrigado a concordar contigo. E eu disse para ele assim:
E o pior é que eu sei que eu vou piorar. Porque eu estou ficando velho, irmão. Eu estou ficando mais chato. Eu vi um misericórdia aí. É teu? Eu estou ficando velho. Eu estou ficando mais teimoso. Edson, eu vim pedalando sexta-feira para a reunião. E na hora que eu fui voltar, estava quase chovendo, sereno. Eu ia chegar doente. Precisou de 20 para me convencer a deixar a bicicleta e ir de carona, irmão. Eu estou ficando teimoso, rabugento. Eu estou ficando intolerante, eu estou ficando chato, repetitivo. Conta piada, ninguém ri. Aí eu chego num carro magoado, digo, por que ninguém riu? Aí a minha esposa, eu acho que é porque tu já contou 50 vezes. Eu estou piorando, dentro de uma piora padrão normal da idade. Mas eu estou melhorando como pessoa, como caráter. Eu amo você, irmão, independente do que você me faça ou me fale. Eu estou te amando mais. Eu estou entendendo mais o propósito como pastor aqui. Eu estou querendo tornar essa igreja a igreja melhor da cidade. Então tenha paciência comigo. E eu prometo que eu vou ter contigo. E juntos, nós, nos liderando, iremos para o lugar onde Deus quer nos levar. Amém? Fique em pé, por favor.